o que se passa tipicamente por cristianismo no mundo moderno, uma lista de regras opressoras destinadas exatamente a esmagar o eros, não poderia estar mais distante daquilo que o cristianismo verdadeiramente é. Ele é um convite à satisfação última do eros, em uma eterna comunhão que está além dos nossos devaneios mais selvagens. E aí, por que padre não casa? Será que se ele casasse não resolveria esse problema de pedofilia? Se não deixasse o pobre coitado do padre casar? Oi, gente, eu sou Marcos do Vale, missionário católico da Diocese de São José do Rio Preto, e essa é a 8ª aula do curso Teologia do Corpo, o material mais completo sobre sexualidade lançado pela Igreja Católica. Bem-vindos! Então, gente, a questão do celibato sacerdotal é um tema tão importante que o Papa João Paulo II dedicou 14 catequeses das suas mais de 120 da Teologia do Corpo, 14 catequeses só para justificar, para explicar, para rebater críticas sobre a questão do celibato sacerdotal. Para você ter uma ideia, né? Essa questão que eu coloquei no começo do vídeo. Ah, o padre tem que casar, porque senão vai ficar praticando pedofilia. Gente, o problema da pedofilia, o Papa João Paulo II vai dizer o seguinte, que essa é uma ferida da nossa sexualidade que atinge qualquer pessoa, e essa pessoa pode ir para o seminário, pode não ir para o seminário. Esse problema atinge um casado, e esse casado, com essa ferida na sua sexualidade, vai praticar pedofilia com suas filhas, com a criança que vê na frente, vai tratar a sua mulher como um objeto sexual. Então, assim, o padre que tem problema na sua sexualidade também vai objetificar, vai fazer essas bizarrices que a gente sabe, a gente fica sabendo de tudo, quase tudo que acontece nessa questão do sacerdote, mas também a família também tem as bizarrices, então o problema não é ser padre ou não, o problema é ter a sexualidade curada por Jesus, restaurada por Jesus. E a teologia do corpo é um remédio muito feroz para isso, um remédio muito bom para isso. Então, o Papa vai debater alguns objetivos que às vezes as pessoas colocam, objetivos errados, para que você assuma a vida celibatária. Por exemplo, não consegui ninguém para me casar, então eu vou me enfiar na vida religiosa. Sou homossexual, então vou me enfiar na vida religiosa. Eu tenho medo do sexo, eu tenho traumas do sexo. Eu não consigo imaginar eu tendo uma vida sexual. E como eu não consigo me imaginar, eu vou me enfiar e me esconder na vida sacerdotal. Nada disso é chamado de Cristo. Ah, porque é mais prático ser padre. Veja bem, é passar num concurso e ter casa, comida e roupa lavada sem ter filho para encher as paciências, sem ter mulher para encher as paciências. Olha que beleza ser padre, é mais prático. Isso não é chamado de Cristo. Quem escolhe ser padre tem que ter muita consciência da grandeza e da beleza do que ele está escolhendo também, mas ele tem que ter muita consciência da grandeza do que ele está rejeitando. O padre, para ser padre, ele precisa saber das belezas de ser casado, das delícias de ser casado e saber exatamente ao que é que ele está renunciando. Tendo consciência disso, ele escolhe então um outro bem que para ele é maior do que tudo isso, virar sacerdote. Teologia do Corpo, número 81, parágrafo 2. O celibatário deve estar consciente do tamanho daquilo que abraça, como o tamanho daquilo que ele renuncia. Sim, muitos santos foram casados. Nunca pense o matrimônio como um lugar de carta branca para você dar vazão à sua luxúria. E nunca pense no sacerdócio
como um lugar onde você está livre de aguentar uma mulher e crianças na sua cabeça. Você precisa entender que você está indo para um sacerdócio ou você está indo para um casamento, ambos com um único objetivo: dar a sua vida para alguém. O padre para muitos, o homem para a esposa e filhos. Então eu vou assumir, o casado vai assumir aquela mulher, vai trazer ela para dentro da sua vida, vai assumir os defeitos dela, os traumas dela. Sobre a questão da homossexualidade, tem um documento que diz o seguinte: a igreja, embora respeitando profundamente as pessoas em questão, os homossexuais, não pode admitir ao seminário e às ordens sacras aqueles que praticam a homossexualidade, apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas ou ainda apoiam a chamada cultura gay. Esse documento é da Congregação para a Educação Católica, instrução sobre os critérios de discernimento vocacional a respeito das pessoas com tendências homossexuais. Então veja, não pode admitir as ordens sacras quem pratica atos homossexuais, quem tem tendências homossexuais ou quem apoia a cultura gay. Então, gente, vamos aos motivos reais que devem nos conduzir a uma vida celibatária. Primeiro, assemelhar-se a Cristo. Se isso fosse ruim, Jesus não teria adotado esse sistema de vida. Então veja, matrimônio é uma bênção. Por isso, grandes santos aderiram ao matrimônio. Mas o sacerdócio, o celibato, também é uma bênção que Jesus aderiu ao celibato. Nossa Senhora aderiu ao celibato. Então eu quero me assemelhar ao Cristo. Esse é um dos motivos que fazem a gente se incentivar a renunciar ao sexo. Motivo 2, o celibato adianta o tempo, permitindo que se vislumbre qual é o resultado final do corpo no reino dos céus. Lembra da aula anterior, do que é que nós vamos nos tornar? Aquela aula maravilhosa que nos fez sonhar com a ressurreição da carne, com a ressurreição dos nossos corpos perfeitos, que não adoecerão, que não sentirão desejo de pecar, homem sendo homem, mulher sendo mulher, mas respeitando-se uns aos outros, como era Adão e Eva, que olhavam-se, mas não tinham desejo de se utilizar, de fazer do outro objeto. Nós aprendemos que na ressurreição nós não nos casaremos, não vamos nos dar em casamento, embora vamos levar o nosso sexo, a nossa identidade sexual conosco, homem e mulher. Então o padre, ele já adianta como será a ressurreição dos corpos. Ele, homem, perfeitamente homem, mas já vivendo como será na ressurreição da carne. João Paulo II fala assim: o celibatário é um anfitrião do reino dos céus. Quando nós chegarmos no reino dos céus, terá lá o recepcionista, que é o sacerdote, que estará lá nos recebendo, porque ele já estava ali, naquele lugar. O anfitrião do reino dos céus. Olha que palavra forte que João Paulo II vai usar. Motivo 3, o celibato nos dá uma maior fecundidade espiritual, não porque o sexo seja ruim, mas nós podemos ver na prática a fecundidade espiritual de Nossa Senhora, a fecundidade espiritual de Jesus. Sim, nós podemos também aderir à castidade, ao celibato deles, toda essa abertura espiritual, toda essa grandeza espiritual que eles tinham. Então o padre que quer ter essa fecundidade, essa facilidade com a vida espiritual, também adere ao celibato. Enquanto o marido
precisa não só ficar ali pensando em trabalhar e trabalhar, mas também precisa ter os momentos com sua esposa. O sacerdote também não pode somente ficar ali se gastando pela missão, pelo trabalho, pela paróquia, e não desfrutar dos seus momentos íntimos com o grande amor da sua vida, que é Jesus no sacrário. É os maiores momentos, os momentos mais espetaculares do dia do padre, é aos pés do seu amor, aos pés de Jesus sacramentado. Um estado de vida dá aula para o outro. O padre aprende com os casados. O que é que o padre aprende com os casados? O que é ter um amor exclusivo para o resto da vida. O padre olha para os seus paroquianos, aqueles casais, 30 anos de casado, 40 anos de casado, aqueles homens, e ele fala assim: olha o que eu tenho que ser para Jesus. Esse amor exclusivo, dar a minha vida e até a minha morte pelo meu esposo, que é Jesus. E os casados é que ensinam isso. Os pais do padre ensinaram isso para ele, como ele deve ser com Cristo. Os pais, os casados vão olhar para a vida do sacerdote e vão entender que a principal missão deles, assim como a do sacerdote, é gerar filhos para Deus. O padre é a sua maneira, e o casal, quando gera aqueles filhos, saber que a sua responsabilidade é levar aqueles filhos para Deus, como o padre leva os seus filhos espirituais. Então é assim que o sacerdócio ensina, testemunha para os casados. Então veja, uma maneira de viver dá um testemunho para a outra. O padre não usa o seu corpo, muito pelo contrário, o padre vai utilizar do seu corpo, e se ele é homem, da sua masculinidade, da sua capacidade de liderar, de enfrentar problemas, de defender a sua comunidade, porque é homem. E ele vai usar, sim, dos seus dotes físicos para servir bem aos fiéis, para abraçar os fiéis, assim como as mulheres que se entregam à vida religiosa serão femininas e elas vão, com o jeito feminino, levar Jesus para as pessoas. A sua vocação particular é o meio que Deus escolheu para salvar a sua alma, para santificar você. Você que é padre, Deus escolheu o sacerdócio para salvar a sua alma. Você que é casado, Deus escolheu o matrimônio para salvar a sua alma. E o que é que vai salvar a sua alma? É a sua doação? É o seu sacrifício? É o seu negar a si mesmo? É aceitar os filhos? Aceitar quando eles vêm com deficiência? Gente, quantas pessoas serão salvas graças ao seu cotidiano? Aquilo que elas fazem diante da vista de ninguém. Quantos serão salvos por aquela fralda que troca? Quantos serão salvos por aquela noite que passa acordado porque a criança está chorando, porque ela está doente? Aquilo você sofre, você não queria estar ali, mas você oferece para a salvação das almas. Você oferece para a sua própria salvação. Não tem caminho doce em nenhum dos dois lugares. Não tem caminho suave em nenhum dos dois lugares, nem no sacerdócio, nem no matrimônio. Gente, não é demais essa teologia do corpo? Não é um material espetacular? Eu peço que você passe esse curso para as outras pessoas, para os pregadores que você conhece, passe para aquelas pessoas que debatem a igreja, que são contra a igreja. Eu acho que vai ajudar muito, né? A gente vai ficando por aqui nessa aula hoje. E nós nos vemos na próxima aula sobre
a Teologia do Corpo. Nos siga no Instagram aqui, ó, Católico Roxo. Lá a gente anuncia quando sai uma aula nova, tá? E esse ministério é assim, acabando esse curso, vamos para outro e vamos em frente. Sempre com a evangelização. Deus abençoe você.